momento, nós vamos abrir. Então, foi só uma palhinha para vocês amanhã, mas antes de nós darmos por encerrado, nós temos aqui estas sumidades e não vamos perder a oportunidade. Vamos abrir um espaço agora, naturalmente, daquilo que foi falado. Você que tem dúvida, poder fazer. Nós vamos abrir espaço para 3 perguntas, para que não fique muito extenso. Você pode dirigir as perguntas ao palestrante ou aos demais da mesa, caso você queira, mas desde que não fuja muito do assunto que foi mencionado aqui. Nós temos 2 microfones, o outro microfone sem fio está por aqui? Está na cadeira, né? Ok, vou contar com a colaboração do meu amigo aqui, Hélio, que já está descendo. Alguém tem uma pergunta? Alguém gostaria de fazer a pergunta? Lá atrás. Lá atrás. Você diz para quem vai fazer a pergunta e a mesa vai responder. Depois nós encerramos, tá bom? Fazer a pergunta para o jornalista Celso Borges. Em relação ao argumento cosmológico, os ateus, eles ultimamente têm apelado para uma questão metafísica, que é a questão do multiverso. Eles até têm reconhecido que houve uma origem para o universo, diante da teoria do Big Bang, que prova que houve um começo, inclusive Vilenquim, com aquele argumento que ele fala que tudo que tem um começo tem uma causa, mas agora a teoria das supercordas, que, entre outros, tem sido desenvolvido pelos físicos da teoria M, eles falam que, realmente, há uma causa para o universo, só que essa causa não é Deus, essa causa seria um multiverso, cada universo iria gerar outro universo, e, assim, quais as implicações dessa questão do multiverso? Por exemplo, o Leon Lane Craig, ele fala que crer no multiverso necessariamente você tem que crer em Deus, porque o multiverso exigiria, por exemplo, um grau de entropia inicial muito mais coerente do que o que vemos hoje. Então seria tipo a ficção dos mundos de Boltzmann, os muitos mundos de Boltzmann. O que é que você pode me falar sobre as implicações do multiverso? É viável essa teoria? Eu vou só pincelar o assunto, porque temos aqui um especialista no assunto, né? O físico Lutz, né? Mas eu acho que eu li no próprio Craig uma comparação interessante, né? Matematicamente falando, não há problema em pensar num multiverso, né? Universos paralelos, né? Agora, a dificuldade permanece em explicar como que a vida surgiu no único universo que nós conhecemos factualmente, que é o nosso, né? Então ele diz assim: acertar uma flecha num alvo localizado a 15 quilômetros daqui é difícil ou é fácil? É quase impossível, né? Mas se eu colocar 1000 alvos ao lado daquele ali, ficará mais fácil? Se eu tiver que acertar o mesmo alvo ainda, não muda nada, né? Então você usar esse argumento de que existem bilhões de universos, né, para usar, quem sabe, um argumento de seleção natural, dizendo que num deles, pelo menos, se há tantos, a vida deve ter surgido e evoluído, né? Não ajuda muito, porque nós continuamos com a dificuldade de naturalmente explicar como que a vida surgiu neste universo. Entendeu? Eu não creio que isso facilita muito a vida dos que pensam de forma naturalística, né? Mas o Lutz pode aprofundar a questão aí. Bom, amanhã a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, na parte ali de origem do universo. Mas o ponto é o seguinte: a ideia do multiverso, ela tem um fundamento técnico na teoria das cordas, ou melhor, nas teorias das cordas, que são várias. Eu não vou gastar muito tempo com isso aqui agora, mas o ponto é: nós temos muitas informações sobre como funcionam as leis físicas, e quando a gente começa a reunir, cruzar essas informações, nós acabamos em coisas como a teoria das cordas. E a teoria das cordas abre possibilidades fortes para que existam muitos universos. Agora, o que isso ajuda na questão dos argumentos naturalistas? Ajuda num ponto, na questão do ajuste fino, né? Poderia pensar numa quantidade imensa de universos com parâmetros aleatórios, e algum teria a probabilidade de se encontrar algum lá no meio com parâmetros adequados à vida
se torna maior. Agora, tem um pequeno problema. Para a gente estudar essas coisas, nós nos baseamos numa coisinha chamada princípio da ação mínima, que na verdade é um princípio de otimização, que diz o seguinte: as leis físicas são otimizadas, mas amanhã nós vamos entrar mais nesse tipo de detalhe, tá? O ponto é, esse princípio de otimização é um princípio que sugere fortemente planejamento. Aliás, ele foi deduzido daí. Depois a gente entra mais em detalhes, mas o ponto é, mesmo que a gente esqueça dessa questão dos parâmetros finamente ajustados, nós temos leis perfeitamente ajustadas em todos os universos. Então não resolve o problema da falta de planejamento, né, para universos. Não resolve. Desculpe, eu estou com a garganta pior que a do Michelson. Mas, então, se a gente vai analisar essas coisas, nós encontramos um fio da meada que quando a gente começa a puxar, a gente acaba no mesmo ponto de partida que estava tentando resolver antes. Ou seja, a gente encontra conexão com o teorema ontológico, que a gente vai ver um pouquinho amanhã, e com a questão do princípio da ação mínima, que foi algo descoberto por causa da Bíblia, a partir de características do Deus da Bíblia. E o teorema ontológico também gera isso, mas depois amanhã a gente entra em detalhes daí. Em alguns detalhes, né, porque isso é um tema complexo, técnico, profundo, né, não dá para a gente abordar isso completamente numa palestra, mas eu vou procurar dar vários detalhes para vocês terem uma ideia que tipo de coisa tem que pesquisar para entender isso a fundo. O jovem ali, e depois mais uma e a gente encerra. Boa noite a todos. Minha pergunta vai para Rodrigo Silva, né? Boa noite, pastor. Bom, eu comecei a fazer educação física e, obviamente, lá eles estão ensinando evolução, né? Essa doutrina errônea. Bom, a minha pergunta se dá devido ao carbono 14, né? Eu tenho o seu livro Escavando a Verdade, e lá o senhor conceitua bem. Eu gostaria que o senhor conceituasse aqui também, né, sobre essa questão. Devido aos achados, né, é coisa de milhões de anos ou está mais para apenas milhares de anos. Sabemos que é impossível chegar a uma verdade absoluta, mas o que está mais próximo, né? Esses achados arqueológicos, coisas de milhões de anos, como dizem os evolucionistas, ou apenas milhares de anos? Boa noite a todos. Apenas para refinar aqui na especialização, a minha área é uma área um pouco cinzenta nesse tema de criacionismo, porque confundem, às vezes, arqueologia com paleontologia. E sempre vem a pergunta dos milhões de anos. E nós não trabalhamos com milhões de anos em arqueologia. E nem o carbono 14 vai dar milhões de anos, né? Mais uma vez eu remeto ao Eduardo, que vai explicar isso melhor do que eu. A meia-vida do carbono 14 é 5.730 anos. O que nós, como arqueólogos, fazemos? Repito, eu trabalho, para ficar em linguagem criacionista, tudo que saiu da Arca de Noé para cá me interessa. Da Arca de Noé para lá, já é mais da área deles aí, viu? Então, o que acontece? Nós trabalhamos com métodos de datação da química, são muito bem-vindos. Eu acabei de publicar um artigo na USP esse ano, de uma datação que fizemos por termoluminescência numa pedra que eu traduzi do acadiano, contendo o nome de Nabucodonosor e o pai dele. E eu fiz a tradução da pedra, do acadiano, do tijolo, e nós datamos com o IPEM, tá certo? E o que eu aprendi nesse... o carbono 14 ele só serve para material orgânico. Folha, madeira, você não vai usar carbono 14 para rocha, só se tiver um material orgânico ali. Mas a termoluminescência, por exemplo, nós podemos medir a quantidade de raios que o quartzo emite. Quanto mais antigo, maior será o espectro que ele vai emitir. Eu sou leigo nisso, como qualquer arqueólogo. Então, quando nós trabalhamos em parceria com os físicos e os químicos, nós levamos a amostra para eles e o artigo é escrito em conjunto. Eu faço a parte da tradução do acadiano, da datação relativa,
que pelo estilo da letra, da escrita, eu sei que pertence ao VI século, e ele entra com a parte técnica do reator lá do IPEM, que nós traduzimos e tudo mais, tá bom? O que eu posso dizer é que datar não é uma coisa tão simples como a revista Super Interessante coloca. Por exemplo, esse tijolo do Nabucodonosor. Quando datamos a primeira vez, ele deu que tinha 200 anos. 100 e poucos anos. Eu falei, mas foi tirado do Iraque, será que é falso? Aí o próprio pessoal do IPEM falou, não, calma, é porque nós tiramos algumas amostras ali que não tinham quartzo suficiente para datar. Precisamos de mais quartzo. Pegamos a pedra e colocamos no reator de novo, isso demora tempo, tiraram mais quartzo. Aí já deu outra data. Aí deu a data de 300 anos antes de Cristo, aproximadamente. Nós trabalhamos com uma percentagem de alguns anos para mais ou para menos, aí com margem de erro. 300 anos não é a época de Nabucodonosor. Aí, como é que eu resolvo esse problema aqui? Aí o próprio professor Casimiro Munita falou comigo assim, olha, o que nós podemos datar a última queima do tijolo para cá. Porque quando você queima em alta temperatura, você zera a contagem. Zera a contagem. Eu falei, então foi a última queima, então já tem uma solução possível. Quando você vai nos escritos antigos, você descobre que Alexandre o Grande queimou o templo de Eságuila em Babilônia. E aquele tijolo era provavelmente do templo de Eságuila. Então a datação que eu obtive ali não foi de quando o tijolo foi queimado, mas foi da última queima do incêndio de Alexandre o Grande. O que eu estou contando essa historinha para você? Que nem sempre a datação em laboratório será real, embora seja verdadeira. Pode parecer paradoxal o que eu estou falando. A data é verdadeira, mas não é necessariamente real. Ela é verdadeira por quê? Porque ela me deu a data da última queima do tijolo. Mas ela não é real no sentido que o tijolo pode ter sido queimado 200 anos antes e teve uma outra queima feita pelo exército de Alexandre Magno. Percebeu? A mesma coisa funciona com o potássio argônio, com o carbono 14. Você tem que ver a questão da amostra, as interferências que houve fora, o próprio pressuposto filosófico com o qual o físico está trabalhando. Por exemplo, em geologia você tem dois tipos de eventos. Você tem os eventos ordinários e extraordinários. Ordinários são aqueles que estão acontecendo agora, mas nós não conseguimos testemunhar. Por exemplo, esse prédio está decaindo. Ele está decaindo, mas nós não conseguimos ver. Mas se você perguntar ao engenheiro quanto tempo esse prédio continua de pé, sem nenhuma intervenção humana de restauração ou manutenção, ele vai falar, talvez daqui a 500 anos o prédio vai colapsar. Ok, isso é um evento ordinário. Mas, se houver um terremoto aqui, ele vai colapsar em 5 minutos. O que demoraria 500 anos um evento ordinário, gasta apenas 5 minutos num evento extraordinário. Se eu chego aqui e vejo o prédio colapsado, mas eu não trabalho com a hipótese do terremoto, vou falar que esse prédio foi construído há 500 anos. Então, todos esses elementos, o pressuposto filosófico, a questão da velocidade com qual os elementos químicos estão ocorrendo, se a amostra está em quantidade suficiente, se o maquinário está bem calibrado, se houve interferência, se houve contaminação da amostra, tudo isso pode mascarar o resultado da datação, somado, é claro, ao pressuposto filosófico daquele que está pesquisando. Então, como é que eu faço em arqueologia para ter uma datação? Nós cruzamos vários dados. No caso da pedra lá, do tijolo Nabucodonosor, eu cruzei a datação relativa que eu fiz, com base no tipo da escrita, com os elementos históricos, com as várias vezes que foi ao laboratório. Nós trabalhamos com vários elementos ao mesmo tempo para ter uma hipótese mais razoável. Não sei se com isso eu respondo a questão, e a parte dos milhões, de novo, eu também remeto ao Lutz aqui, que vai falar com mais propriedade do que eu. É só explicando, a questão da datação do carbono 14 é porque todo o elemento vivo ele tem C14. E quando nós morremos, há um decaimento desse C14. Aí, a partir disso aí, é que ele faz a datação, ele pode chegar. Então, uma datação, segundo a cronologia convencional, para ela ser precisa, eles podem datar até 50 mil anos.
considerando a meia-vida do carbono 14, conforme o professor Rodrigo disse, que é de 5.700 anos aproximadamente. Então, cada ser vivo, quando nós morremos, aí então nós perdemos o C14, então vai ocorrer um decaimento, e a partir disso é que vai ser datado vai sair uma média de quanto tempo ele sobreviveu. Agora, evidentemente que vai ter uma diferença de como você vai datar um fóssil. Ele vai diferenciar. Por quê? Porque o fóssil, ele é o quê? Só para a gente entender. Quando você está depositado aquele material orgânico, um ser vivo, ele é depositado de acordo com a região, então ele vai perder o quê? O osso ele vai se transformar em quê? Em rocha, em pedra. Então ele é poroso, o osso, então ele vai absorver os sais minerais, ele deixa de ser osso e passa a ser uma rocha. Então, o que se faz hoje é o quê? É que, efetivamente, aquele processo, ele pode ocorrer o quê? Uma contaminação, vamos dizer, e pode alterar. Por exemplo, hoje já se encontrou algumas peles de dinossauro, porque quando foram que os dinossauros foram extintos, dentro de uma cronologia convencional, há 65 milhões de anos, aproximadamente. Mas já foram feitos estudos em T-Rex, em que você pode chegar a uma datação até 50 mil anos desse ser vivo que morreu. Então, evidentemente que a questão da datação, ela hoje está sendo extremamente discutida, e se é verdade essa questão desse T-Rex que foi encontrado, da pele dele ainda não fossilizada, quer dizer, qual seria a possibilidade de você ter um ser vivo que morreu há 65 milhões de anos e ele não ser um fóssil? Então, se ele não é um fóssil, então é evidentemente que ele sobreviveu a um tempo mais próximo do que aquele de 65 milhões de anos, que é a data aproximada onde os cientistas dizem que foi extinto os dinossauros aqui na Terra. Só para complementar. Só comentar um detalhe que eu acho bastante importante. Quando a gente vai medir rochas, né, como já foi mencionado, a gente não usa carbono 14. A gente usa outros elementos. E existe uma vantagem muito grande desse método que a gente usa em rochas. Quando a gente vai olhar, examinar os detalhes desse método, parece perfeito. A gente não vê como errar. Mesmo assim, a gente pode pegar amostras com problemas, mas deixa eu só dar uma ideia rapidinha para vocês. Nós medimos proporções de certos elementos bem escolhidos, sendo que alguns deles decaem dentro de são radioativos, outros não. Só para esclarecer, isso faz parte da física nuclear. E a gente consegue montar um sisteminha de equações que nos permite calcular a ideia do fechamento da rocha no momento que ela solidificou. A gente consegue calcular essa idade sem precisar conhecer as condições iniciais. E mais, se há contaminação da rocha, a gente consegue ver pelo próprio método. E mais, o próprio método fornece a precisão com que a gente está fazendo medidas. Quando a gente pega várias amostras da rocha, faz essas medidas e coloca num gráfico, se as amostras são muito boas, elas se alinham em cima de uma reta, aproximadamente. Quando elas se dispersam um pouquinho em torno da reta, essa dispersão nos dá a margem de erro do que a gente está medindo. Então, a gente tem a margem de erro e tem a inclinação dessa reta. E a inclinação da reta permite, em princípio, calcular a idade. E a gente usa isso com elementos diferentes e tem mais ou menos a mesma idade. E essas idades são da ordem de milhões a bilhões de anos. Com a margem de erro típica da ordem de 5 milhões de anos para mais ou para menos. Ok. Agora, como eu posso achar uma rocha com, digamos, 300 milhões de anos com fósseis e harmonizar isso com o criacionismo? Com um método desses, tão bom assim. Então, eu estava analisando esse tipo de coisa e eu descobri uma coisa bastante interessante, que na época que eu estava examinando essas coisas um pouco mais a fundo, surgiu um artigo mostrando uma variação anual das taxas de decaimento. O que é isso? O pessoal estava medindo com precisão um parâmetro que a gente chama de coeficiente de decaimento, que mede quão rapidamente esses materiais radiativos decaem.
E essa informação a gente usa para fazer a datação. E descobriu-se que, na hora de calibrar, porque se precisa muita precisão para conseguir medir datas antigas, então você faz uma calibração muito cuidadosa. E nessa calibração, que dura meses, se observou uma curva em que esse coeficiente de decaimento variava ao longo do ano. Isso é muito estranho, porque o laboratório, bem isolado, com todo cuidado para manter as condições iguais ao longo de todo o ano, e mesmo assim havia essa variação. Isso foi reproduzido por vários laboratórios no mundo, com diferentes elementos químicos, e dava aquela variação. Num dos artigos que o pessoal estava publicando sobre isso, mostraram, dentro da faixa histórica, já, né, em que a arqueologia funciona bem, medições com carbono 14 de tecidos orgânicos e tendo outros dados para calibrar, né? Outros métodos independentes do carbono 14 para calibrar. Lembrando que carbono 14 é só para tecidos orgânicos, como o pessoal colocou aqui. Então, houve uma época que houve grande atividade solar, e isso ficou registrado na história. E eles notaram, na calibração do carbono 14, exatamente naquele período, ter uma oscilação bem forte. Então, isso afeta o carbono 14 também. Entre outras coisas, o carbono 14 é afetado por muita coisa que a gente precisa levar em conta, inclusive o campo magnético da Terra. Mas como fica essa questão da datação das rochas? Então, essa variação anual ela é muito pequenininha, muito sutil. Então, o pessoal diz assim, não precisa se preocupar com isso para a questão da datação. Porque para as idades que a gente está calculando, essas minúsculas variações vão só aumentar um pouquinho a margem de erro, não vai fazer tanta diferença, não vai mudar ordens de grandeza. Só que há um pequeno detalhe. Essas variações anuais, elas reagem à distância entre o Sol e a Terra. Mais do que isso, reagem ao inverso do quadrado da distância entre o Sol e a Terra. Eu sei que é uma expressão ruim de acompanhar intelectualmente ou intuitivamente, mas isso tem um significado técnico importante. Alguma coisa que o Sol emite, ou qualquer coisa que o Sol emite, ela cai de intensidade com o quadrado da distância. Então, quanto maior a distância, se a distância ficar 2 vezes maior, a intensidade de qualquer coisa que o Sol emitir vai cair, vai ficar 1/4 do original. Pois bem, os dados que a gente tem indicam que o Sol emite alguma coisa, não se sabe o que é. Existe suspeita que sejam neutrinos, por exemplo, mas não se conhece nenhum mecanismo que possa explicar isso. O Sol emite alguma coisa que afeta o coeficiente de decaimento de materiais radiativos, pelo menos de muitos observados. Que implicação isso tem? Uma taxa pequenininha ao longo do ano, ok, mas o Sol nasceu em algum momento. Antes dele existir, não havia nenhuma emissão desse tipo de coisa. Ao longo da vida dele, essa coisa teve que ir de 0 a 100% como é hoje. Então, eu fui fazer umas continhas, umas estimativas. O que acontece com a taxa de decaimento com uma variação de 0 a 100%? Qual é a margem de erro que a gente obtém? Bom, depende muito da curva, exatamente como cresceu ao longo do tempo a emissão, seja lá do que for. Se ela subiu ao longo de uma reta, ou de uma curva assim, ou assim, faz muita diferença. Então, a gente precisa conhecer exatamente o histórico para conseguir calcular a idade correta das rochas. Então, eu chutei algumas coisas lá para ver que diferença dá. Reta, principalmente, né? Fica no meio ali. E eu vi que a gente consegue ter uma margem de erro de até 100%. Ou seja, se eu medir que a idade de uma rocha é 3 bilhões de anos, significa que ela tem qualquer coisa entre 0 e 6 bilhões de anos. Agora, mas espera aí, esse método não é preciso? Sim, ele é preciso. Se eu repetir esse método com amostras das rochas e usando elementos diferentes, eu vou ter valores parecidos. E eu reproduzi isso matematicamente. Eu fui calcular e obtive a mesma precisão, mas não a exatidão. Notem a diferença.
Na precisão, eu consigo reproduzir os mesmos números. Então, parece que está certo. E tem gente por aí confundindo precisão com exatidão. Precisão é reprodutibilidade, eu consigo replicar os mesmos números. Agora, a exatidão é aquela outra coisa que eu calculei. Dependendo do valor desse campo, a exatidão pode ser muito ruim. Eu posso ter uma margem de erro de 100%, não na precisão, mas na exatidão. Então, existe um fator desconhecido aí que nós ainda precisamos estudar e conhecer melhor nessa questão da datação das rochas. E o que muda no método, então, se a gente resolve essa questão? Eu refiz todos os passos do método até o final, até obter a reta, e ele continua tudo igualzinho, funcionando, independentemente da variação desse coeficiente de decaimento. O que muda é só na hora do cálculo da idade. Na hora que a gente vai usar o ângulo de inclinação da reta para calcular a idade, aí tem que entrar uma fórmula, que é uma integral, que é uma espécie de efeito final do histórico da variação desse campo que o Sol emite. E nós não temos essa informação, né? Mas é só para dizer para vocês que isso não é... Essas datações de rochas também não são seguras. Elas são precisas, mas a gente não sabe qual é o grau de exatidão que isso tem. Eu sei que o horário está avançado, mas deixa eu fazer uma pergunta para o professor Eduardo aqui, ver se a gente entendeu. A gente que é pobre e mortal. Eu vou falar de uma maneira de parábola e você fala se eu entendi correto ou não. O que você está querendo dizer é mais ou menos o seguinte. Qual a distância de Salvador para cá? 500 quilômetros. Vou colocar 500 para arredondar. É que se de repente eu viro um carro chegando aqui com o Michelson e o carro está a 50 km por hora. Eu vou medir o carro entrando aqui na cidade e ele está a 50 km por hora. Isso é preciso. Também é preciso que eu sei que Salvador está a 500 km daqui. E o carro está a 50. E se eu olhar o carro, está andando a 50. E se duvidar, vai lá, está a 50. Todo mundo vai olhar, ele está a 50. Com base nessas informações, eu vou deduzir que ele saiu de Salvador a 50 km por hora vezes 500? A 10 horas. Mas, pelas mudanças de inclinação e tudo mais, pode ser, é muito provável que ele tenha vindo a 300 km por hora e ter reduzido a quilometragem só aqui. Eu estou medindo de maneira precisa uma velocidade atual e jogando hipoteticamente ela pelo caminho, por isso que eu chego a uma idade de viagem que, na verdade, não aconteceu. Ele pode ter vindo bem mais rápido de Salvador e eu acredito que foram 10 horas. É isso? Entenderam? Eu vou falar com vocês um provérbio arqueológico aqui. O Eduardo, a gente é amigo há muito tempo e ele sabe que eu fico prestando atenção na palestra dele assim, até a metade eu consigo entender. Tem uma hora que eu consigo pedir oração a Deus. Eu prefiro a arqueologia mais tranquila, viu, Eduardo? Porque tem um provérbio arqueológico que é assim: eu cavo, tu cavas, ele cava. Nós cavamos, vós cavais, eles cavam. Pode não ser bonito, mas é profundo. Amigos, só um detalhezinho. Não retirem a pulseira, que amanhã a entrada você terá que estar com essa pulseirinha do evento, tá bom? Então guardem a pulseira, nós vamos estar lá recebendo todos vocês com muito carinho, mas apenas aqueles que estiveram com a pulseira. Tem a última pergunta bem rápida, eu prometi que seria 3. Não tendo... Mas, moço, eu já estava dando por encerrado o negócio. Essa aqui é rápida. É rápida, vamos lá. Para quem? Qualquer componente da bancada, mas eu acho que foi um acontecido com o Rodrigo, eu acho que devem perguntar isso em todas as palestras que você deve estar presente. Ficou marcado, entrevista com o Jô Soares, onde você esclarece aquela diferença, foi fantástico, sobre fé e fideísmo. Mas o que me pergunto é a quantidade de cristãos, muitas vezes cientistas cristãos, que acabam chegando ao ateísmo, se aprofundando, muitas vezes tentando encontrar na sua fé as evidências da existência de Deus. Enquanto que outros, que são ateus, ao buscar essas evidências, encontram a sua fé. Eu queria entender um pouco, talvez seja a minha maior dificuldade, de compreender até onde, qual é o nosso limite entre a fé e o fideísmo.
Eu acredito que deve existir aí algum parâmetro, eu tenho dificuldade de encontrá-lo. Gostaria, se fosse possível, também esclarecer um pouco essa diferença entre fé e o fideísmo, e se existe algum limite ali que é bom a gente entender e respeitar. Eu até aproveito o gancho da sua pergunta para terminar aqui, senão daqui a pouquinho não vai ser criacionismo, vai ser criacionismo, né? Vai ser criacionismo. Até alguns estão entendendo, nós estamos num ambiente universitário. Aqui não é uma igreja, né? Por isso até que a questão da oração não é que nós negamos a Deus, mas nós estamos numa universidade que o papel de encontros como esse é deixar as portas abertas. Porque se nós transformarmos isso aqui num culto, se eu fosse ateu e estivesse sentando, eu já não viria amanhã. Me chamaram para ouvir palestrantes e cientistas, eu vim aqui, eu vi um culto e a igreja. E aqui é um ambiente público, o Estado é laico. Se nós transformarmos isso aqui numa capela, pode ser que nós fechemos a porta aqui, nunca mais a UFBA deixa fazer um encontro com religiosos aqui. Então, aproveito o gancho da sua pergunta para a gente saber bem a diferença. Ninguém aqui está negando a Deus, e não vou insultar a inteligência de ninguém. Os ateus, agnósticos que aqui estão, talvez até professores universitários, sabem que aqui estão pessoas que creem em Deus, somos criacionistas. Mas aqui eu não estou fazendo uma pregação, nem Michelson, nem os que vão falar. É uma palestra. E dentro da palestra eu vou responder a sua pergunta de maneira bem cartesiana, qual a diferença entre fé e fideísmo. Existem alguns teóricos, como Soren Kierkegaard, que falavam do fideísmo como sendo o pulo da fé. Nós temos que entender em Kierkegaard o que ele quis dizer com isso. Mas eu, particularmente, vejo o fideísmo como sendo algo problemático. Machado de Assis escreveu Quincas Borbas, e tem lá a história de um... Agora o nome do personagem, daqui a pouco eu lembro, que ele falava que no Quincas Borbas aparece esse personagem, que ele era mais crédulo do que crente. Era mais crédulo do que crente. Daqui a pouco eu lembro o nome do personagem do Quincas Borbas que ele menciona lá. Ele é o protagonista da história, sabe? Apesar do outro acabar entrando, o nome ser Quincas Borbas. E eu fiquei pensando nessa frase, ele era mais crédulo do que crente. Onde está o limite entre fideísmo e fé? Lembrando que fideísmo é a fé que não exige evidências, que não precisa de palestras como esta. Um dos maiores elogios preocupantes que eu tenho é quando eu encontro algum crente que fala assim, nossa, como bom seu programa Evidências, né? Assim, para quem não tem fé na Bíblia, porque para quem tem, não precisa daquilo ali, né? Eu acho que não é assim. Eu entendo o seguinte, da seguinte maneira, mesmo que eu seja um cético, um agnóstico, um cético radical, eu tenho que levar em consideração que eu preciso do elemento fé para alcançar muitas coisas. Quer um exemplo? Vou dar mais de um aqui. Por mais que eu entenda de arqueologia, eu não entendo nada de física. Então, quando eu falei com você que eu fiz esse artigo com o pessoal da USP lá, eu não sei medir o quartzo, as radiações que o quartzo mede. Então, quando os físicos do IPEM falaram comigo assim, esse tijolo que você datou, essa queima é de 300 anos antes de Cristo, eu aceitei pela fé. Porque eu não tenho know-how suficiente para dizer que é realmente daquele jeito. Da mesma maneira, quando eu falei com eles que no acadiano está escrito, eu sou Nabucodonosor, provedor dos tempos, ele também aceita pela fé, porque ele não entende nada de gramática acadiana. Então, eu aceito que aquela pedra teve a última queima em 300 a.C., aproximadamente, com base na palavra do Casimiro e dos outros físicos do IPEM. E ele também aceita que ali está escrito o nome de Nabucodonosor com base na minha palavra, porque ele por si mesmo não tem know-how para checar que a tradução está correta. Então você nota que até eles precisam de fé. Tá certo? Mesmo que o Michelson falou assim, olha, o jornalista acaba sendo generalista, mas tem muitas coisas que ele fala baseadas nas autoridades, nos nomes. Ele não verificou tudo aquilo que ele falou. E mesmo o físico que estudou aquela questão do DNA não pode falar muita coisa sobre a física quântica. Então, na verdade, todos nós estamos num jogo de fé. Agora, o que vai diferenciar essa fé racional de um fideísmo? Eu diria da seguinte maneira, imaginemos que eu esteja numa sala, eu gosto desse exemplo, e começa a pegar fogo ali, o prédio. E eu estou preocupado, desesperado, e começa a pegar fogo. O meu senso, meu instinto de sobrevivência vai me indicar que corra para o lado da porta. Mas quando eu vou para o lado da porta, imagina que sai do meio da fumaça um sujeito vestido com a roupa de bombeiro.
E aquele bombeiro vira para mim e fala assim, não vá para lá, não abra a porta. Talvez o bombeiro saiba que atrás daquela porta ali deve ter, se eu abrir a porta vai dar um fluxo de ar e o fogo vai vir para cá. Ele não abra a porta. Venha comigo. E ele vai para o lado da fumaça. Se eu tiver bom senso, o que eu faço? Eu obedeço o bombeiro. Não é hora de sentar e fazer pergunta. Não, mas vem cá, por quê? Dê-me as razões. Eu vou morrer queimado, não tem tempo para isso, não tem tempo para isso. Esse meu ato de seguir o bombeiro é um ato de fé, porque eu estou fazendo algo contra o meu senso de direção, contra o meu raciocínio, que meu raciocínio estava mandando ir para a porta, ele está mandando ir para o outro lado. Mas por que eu obedeço pela fé, mesmo não tendo as evidências? Porque antes da situação do fogo, eu já tinha comprovações de que o bombeiro é treinado para lidar naquelas situações. Eu já tenho comprovações que o bombeiro sabe melhor do que eu o que fazer naquela hora. Com base nesse conhecimento prévio, eu tenho fé suficiente para crer no bombeiro, mesmo sem ter todas as evidências locais. Agora vamos mudar a história. Eu estou no mesmo incêndio, e ao invés de aparecer um cara do corpo de bombeiros, aparece uma menina com síndrome do pânico. E ela me agarra a mão e fala assim, não vai para lá, venha comigo por aqui. E eu sigo essa menina. Estou desesperado. Aí já não é fé, é fideísmo. Percebeu a questão? Aí é fideísmo. É o desespero de sair dali, é tão grande que eu me agarro a qualquer coisa que apareça, mesmo sabendo que aquilo ali não tem sentido algum que ela está falando. Então, com a realidade, é assim que a coisa funciona. Eu não tenho todas as cartas do jogo. Ele não tem todas as respostas da questão do sol, mas tem algumas pistas. Então, com base na Bíblia, o que acontece? Eu tenho muitas evidências de que esse é um livro real. Eu parabenizei o Michelson aqui, não foi um parabéns que eu dei pro forma, não. Eu achei a palestra dele muito lúcida. E eu não sou de elogiar, eu sou muito cartesiano para elogiar. Eu posso ficar calado, mas eu sou crítico. Quando eu duvido uma coisa, eu critico. Eu tenho uma responsabilidade acadêmica. Mas falei, Michelson, parabéns, foi claro, foi objetivo, foi ao ponto e tudo mais. Mas ele deu muitas evidências ali. As evidências que ele deu respondem a tudo? Não. Mas me dão um conhecimento suficiente para distinguir no meio do fogo a diferença entre um bombeiro e uma menina com a síndrome do pânico. Essa é a diferença entre fé e fideísmo. Espero ter ajudado. Não podíamos terminar melhor, né? Amigos, amanhã estaremos aqui novamente às 8 horas da manhã, você não pode perder. Agradeço a você por ter vindo, não esqueça, continue sua fitinha aí no braço e até amanhã, se Deus quiser. Uma boa noite para todos.